São Luís do Paraitinga é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo. Teve uma história profundamente influenciada pela escravidão, que deixou marcas indeléveis na sociedade e na cultura local. Durante os séculos XVIII e XIX, a economia da região dependia fortemente da produção agrícola, especialmente do cultivo de café e da cana-de-açúcar. O café foi o motor das exportações e da economia brasileira ao longo do século XIX. Na década de 1820, representava 18,6% das exportações do país, ficando atrás apenas do açúcar e do algodão. Na década seguinte, o café alcançou o primeiro lugar, com 43,8%, e nos anos seguintes, 1880, sua participação nas exportações nacionais chegou a 61,7%. O desenvolvimento da produção do café no Vale do Paraíba foi impulsionado por fatores internos e externos, como clima favorável, solo fértil, topografia adequada e disponibilidade de mão de obra, demanda internacional, inovações tecnológicas, investimento estrangeiro e políticas governamentais favoráveis. A economia cafeeira exigia altos investimentos, especialmente na aquisição de escravos, e mesmo após a proibição do tráfico negreiro em 1850, a demanda por mão de obra escrava persistiu ao comércio interno e intraprovincial. O grande fazendeiro financiava esse processo, necessitando considerável investimento de capitais, tanto na implantação quanto na operação das fazendas. A propriedade escravista, embora disseminada, era concentrada socialmente em municípios como Vassouras, Cantagalo, Piraí e Bananal, mostrando que o padrão se assemelhava no restante do Vale do Paraíba. Para atender a demanda por mão de obra nas fazendas e engenhos, os proprietários recorreram à escravidão, trazendo africanos capturados à força para trabalhar nas plantações. Os escravizados em São Luís do Paraitinga enfrentaram condições brutais de trabalho, maus tratos físicos e psicológicos, além da privação de liberdade. Famílias foram separadas, culturas foram reprimidas e vidas foram ceifadas nesse sistema desumano. A escravidão moldou não apenas a economia, mas também as relações sociais e raciais da cidade. A divisão entre senhores e escravizados criou uma estrutura de poder desigual, que persistiu por gerações. Mesmo após a abolição formal da escravidão em 1888, as desigualdades sociais e raciais continuaram a marcar a vida em São Luís do Paraitinga. No entanto, apesar dos desafios, a comunidade de São Luís do Paraitinga manteve viva sua cultura e resistência. Hoje, São Luís do Paraitinga reconhece a importância de preservar e educar sobre sua história de escravidão. São promovidas a conscientização sobre os legados desse período sombrio e para trabalhar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde os direitos e a dignidade de todos sejam respeitados. Além de todos os absurdos causados contra as pessoas de descendência africana, que eram tratadas como mercadoria, após a implantação da Lei de Eusébio de Queiroz em 1850, os escravizados tiveram seu valor como produto aumentado por conta da proibição do tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Isso se transformou, em vários casos, como a principal fonte de renda do senhor que o detinha como escravizado, sendo retratado como um pardal que está acima das plantações, mostrando como seu valor poderia superar a dos produtos agrícolas. E também como a mercadoria não pode ser danificada, a prática do açoitamento ou qualquer outro tipo de punição física foi diminuída. Ao invés disso, práticas como a câmara sonora começaram a ser utilizadas. Ela constituía em uma câmara fechada com duas aberturas ao topo, onde duas pessoas gritavam, produzindo um eco ensurdecedor. Também os indivíduos de origem africana, trazidos para o Brasil, eram catequizados logo quando chegavam, e durante as missas ficavam em uma ala separada das pessoas nobres, ou também podiam frequentar uma igreja específica para os negros, a Igreja do Rosário, pois diziam que os negros traziam maldições às igrejas. Após a Lei Áurea em 1888, onde os escravizados
foram libertos, vários ex-escravizados fugiram de suas fazendas e foram buscar abrigo nos morros próximos às grandes cidades. Como mesmo após a abolição da escravidão, o preconceito e o racismo ainda reinavam no Brasil. Os ex-escravizados, excluídos e expulsos de áreas públicas, pois os nobres e brancos não queriam consciência com os mesmos. Assim, os enviados para o alto dos morros, formando as atuais favelas. Muito tempo depois, ainda lhes são negados recursos, direitos, acesso à educação e infraestrutura. A eles não é dado o direito de estudar, né? O recurso é menor. Quando os escravos se libertam e têm que fazer parte da sociedade, eles não são bem recebidos. Eles saem dessas fazendas, muitas vezes vão para o núcleo cidade e chegam lá, acabam tendo que morar em morros, em locais afastados. As pessoas não admitiam ter a presença de uma pessoa ex-escravizada por perto. Certas heranças da época da escravidão ainda assombram nossa sociedade atual, como o uso da farinha de milho. Por sua produção e fabricação serem mais baratas do que de trigo, acabava se restringindo à parcela mais pobre da população, o que era visto com maus olhos pela sociedade, por não ser uma farinha nobre, e ser comumente usada por escravizados. Mesmo agora que a farinha de trigo é mais acessível a todos, o uso da farinha de milho está inserido estruturalmente na sociedade, além de ter influenciado a gastronomia local. Olha, eu estava na enchente, eu tinha 9 anos na época, e eu lembro como se fosse ontem. Na época eu estava com 20 e poucos anos, e cresci aqui em São Luís e nunca tinha visto o rio tomar uma dimensão que nem ela tomou em 2010. Em 2010, uma enchente de São Luís do Paraitinga. O rio de mesmo nome teve seu volume abruptamente aumentado. Em poucos dias, a região recebeu mais de 400 ml de chuva, volume muito acima da média para o período, elevando os níveis da água em até 12 metros do normal. Cerca de 80% das construções do centro histórico foram completamente destruídas ou seriamente danificadas. Aproximadamente 180 imóveis históricos foram afetados, incluindo igrejas, casarões e edificações. Cerca de 9.000 pessoas ficaram desabrigadas, o que representa quase metade da população na época. O racismo, que não é causado somente pelos seres humanos, atacou a cidade de São Luís do Paraitinga através do racismo ambiental, que é quando os desastres naturais afetam mais pessoas com menos infraestrutura e qualidade de vida. Na cidade paulista, as pessoas que sofreram esse racismo ambiental foram descendentes de escravizados, que tinham sua renda do rio, ou tinham seus negócios perto das margens do rio. Mesmo com a enchente atingindo também a parte mais rica da cidade, foi muito mais devastador e difícil de recuperação para os menos afortunados que residiam às margens. Outro aspecto interessante dessa enchente é que a parte rica da cidade, habitada por descendentes de senhores de terras, foi completamente devastada, os obrigando a pedir refúgio nas casas nos morros, em volta da cidade, onde moravam aqueles que outrora foram expulsos e importunados por seu tom de pele. Ao longo deste documentário, exploramos como tema racismo no Vale do Paraitinga. Agora gostaríamos de deixar uma pergunta final. O que você poderia levar como ação para mudar o racismo hoje em dia? Esperamos que tenham gostado do nosso documentário. Até a próxima!